Olá, pessoal! Eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa, e na aula de hoje trago para vocês essa peça super fácil de fazer para iniciante mesmo, ou para você que quer fazer uma peça rápida e fácil para vender em bazar, feirinha. É o porta-absorvente, né? Toda mulher precisa carregar na bolsa. Cabe 2 absorventes de cada lado, tá bom? Aqui eu coloquei um de cada lado, mas dá pra colocar até 2, tá certo? Tem um moldezinho na descrição pra vocês. É uma peça que também dá pra usar como carteirinha, guardar documento, dinheiro, cartão, né? E ela ficou super fofinha, bonitinha e fácil de fazer. Até você que é iniciante vai conseguir fazer essa peça, tá bom? Vamos lá aprender? Pessoal, para fazer essa peça é muito simples, tá? Vai ter o molde aqui na descrição, o link, você clica no link para baixar o molde. Se você não tiver impressora, não tiver como imprimir, mesmo assim você baixa o molde, abre ele no seu celular, que lá tem todas as medidas. Aí dá para você desenhar o seu próprio molde. A parte do corpo a gente vai cortar uma vez no tecido de forro, uma vez no tecido principal e uma vez na manta R1. Tô usando a manta R1 que ela é mais molinha, uma peça pequena, não precisa ter tanta estrutura. Então, eu peguei o tecido principal, coloquei aqui na manta, ó, e já passei uma costurinha em toda a volta, tá? A parte do bolso, a gente vai precisar cortar 2 vezes no tecido principal e 2 vezes no tecido de forro, tá bom? A parte da aba, gente, o moldezinho da aba, ele é assim, ó. O que vocês vão fazer? Vocês vão cortar 2 vezes no tecido principal e uma vez na manta R1, um quadrado que seja um pouco maior que a aba, que caiba o molde da aba dentro, desse jeito. E aí, você vai colocar da seguinte ordem, ó. Aqui tá a manta, coloco um tecido em cima da manta com a estampa virada pra cima. Aí, eu venho com o outro tecido e coloco estampa de frente com estampa. Aqui é o avesso do tecido. Então, vai ser aqui que eu vou colocar a minha aba, vou riscar em volta, tá? E a gente vai começar costurando por ela. Eu vou costurar bem em cima do risco de caneta. Só nessa parte aqui, ó, arredondada, aqui nessa parte reta embaixo, aqui na base, eu não vou costurar, porque vai ser por aqui que eu vou desvirar a peça, tá? Só que você dá retrocesso no começo e no final, tá bom? Então, olha só, gente, depois que eu costurei, aí sim eu posso tirar o excesso de tecido, tá? Eu vou cortar aqui na parte reta e eu vou tirar todo esse excesso aqui, ó. Tirei o excesso do tecido, ele ficou assim. Agora, aqui pela abertura que nós deixamos, eu vou virar a minha aba pro lado direito, acertando bem aqui no biquinho, que ele é arredondado, né? Então, aqui a gente tem que, ó, passar o dedo mesmo, pra ele ficar bem certinho, tá? Agora, eu vou passar uma costurinha de meio pé de máquina pra fazer um detalhe aqui na aba. Então, olha só, a aba tá pronta, eu vou deixar ela aqui do ladinho, que vamos usar ela já já, tá? Agora, eu vou pro bolso, gente. O bolso, olha, eu vou colocar... Vou pegar uma parte principal e uma parte do forro e vou colocar estampa de frente com estampa. Alinhou bem certinho, vamos passar uma costura aqui com um pé de máquina. Passou a costura com um pé de máquina, a gente vai virar os tecidos pro lado direito. O forrinho fica aqui, aqui é o lado do tecido principal. E aí, eu vou passar uma costurinha aqui de meio pé de máquina, só pra fazer um detalhe, uma costura de segurança, tá? E aí, o bolsinho ficou desse jeito, tá bom? A mesma coisa eu vou fazer com essas outras 2 partes do bolso. Então, aqui, gente, tem os 2 bolsinhos costuradinhos e prontos. Eu vou pegar aqui o tecido de forro, tá? Tecidinho de forro. Vou colocar um bolsinho do lado de cá, o outro bolsinho do lado de cá. A parte que a gente costurou, que fez o acabamento, ele fica aqui pra esse lado de dentro, tá bom? Feito isso, você vai alfinetar e passar uma costurinha na beiradinha em toda a volta pra segurar aqui o bolsinho na parte do forro.
Então, olha só, gente, costurei os dois bolsinhos na parte do forro, tá? Agora, eu vou pegar a minha aba e eu vou colocar assim, ó, dessa forma aqui, bem no meinho, tá? Deixando aqui, ó, o mesmo espacinho dos dois lados, 2 dedinhos. Colocou bem no meio, eu vou passar uma costura aqui pra segurar a aba, tá bom? Então, a aba ficou dessa forma. Agora, eu vou pegar aqui a parte principal, o tecido que tá com a manta, vou colocar o bolsinho de frente para o corpo, vou alfinetar ou colocar prendedor em toda a volta. Gente, coloquei prendedor em toda a volta, né, pra gente prender tudo isso aqui. Agora, a gente vai fazer a costura final. Uma costura com um pé de máquina em toda a volta. Só que a gente precisa deixar uma abertura pra poder desvirar a peça. Então, eu vou deixar essa abertura aqui, ó. É onde não tem a aba, tá, gente? Só pra vocês entenderem. Eu vou deixar uma abertura de uns 3 dedinhos sem costura. Vou dar retrocesso aqui, começo, vou fazer a costura com o pé de máquina e finalizo com o retrocesso aqui, deixando um buraquinho aqui aberto, que vai ser por onde eu vou desvirar a peça. Gente, eu passei a costura, tá? Aqui está a abertura que eu deixei, tá bom? E aqui eu vou dar um pulo do gato aqui, ó, pra vocês verem, pra deixar um acabamento bem bonitinho aqui. Por quê? Por aqui a gente vai desvirar, depois esse buraco vai ficar aberto, a gente vai ter que fazer um acabamento. Então, aqui a gente vai cortar o excesso de tecido de manta, tá? Tomando cuidado para não cortar a linha da costura, ó. E aqui na parte onde não tem costura, eu não corto, eu deixo maiorzinho, que vai ser isso aqui que vai me ajudar a fazer um acabamento legal, tá? Agora, aqui, ó, nas esquininhas, a gente faz um cortezinho na diagonal, pra quando a gente virar a nossa peça, ela não ficar emboladinha nos cantinhos, aquele cantinho embolado e feio, tá bom? Aí, feito isso, a gente pode virar pro lado direito, aqui por essa abertura, ó. A gente vira tudo pro lado direito. Ela é uma peça pequena, é bem facinho de virar, tá? O que vocês agora têm que se atentar é com os cantinhos, né? Fazer os cantinhos aqui bem bonitinhos, porque depois que a peça estiver pronta, que a gente fechar a abertura, aí não tem como consertar mais. Então, aqui, ó, até com a pontinha da tesoura, eu vou vir nos cantinhos, acertando, olha, deixando bem bonitinho, tá? Depois que desvirou a peça, a gente vai no ferro de passar o ferro bem bonito, aqui e aqui. A abertura que a gente deixou, é essa daqui. Lembra que eu falei para deixar as pontinhas sem cortar? É exatamente para fazer esse acabamento, ó. Para as pontinhas dobrar para dentro, ficar bem retinho. Depois que a peça estiver pronta, a pessoa nem vê que aqui tinha uma abertura. Então, você já pode passar o ferro aqui, ó, com ela dobradinha, tá? Bem retinha assim. Bom, gente, passei o ferro, tá? Ficou bem bonitinho. E agora, para finalizar, a gente vai passar uma costura de meio pé de máquina em toda a volta. E aproveitando e já fechando a abertura aqui, tá? Você pode aumentar a largura do ponto da sua máquina, pode colocar em 3,5 até em 4, para poder ficar mais fácil para fazer essa costura, tá bom? Bom, gente, passei a costura, olha como ficou bonitinho. Pra finalizar, a gente vai colocar o botão, tá? Primeiro, você vai marcar aqui na aba. Eu, geralmente, marco 1 centímetro da beiradinha pra dentro, mais ou menos. E aí, a gente faz a marcação assim, ó, bem no meinho, tá? Fiz aqui uma pontinha com caneta. Eu vou usar um furador ou agulhão, né? Cada um chama de um jeito. Pra fazer o buraquinho aqui. E eu vou colocar com um botãozinho tic-tac, que é esse de plástico, tá? Eu vou usar o alicate, você também pode usar o balancinho.
como você achar melhor, tá? Então, aqui esse alicate, ele é bem simples, posiciona aqui, ó. Pressionou, já tá colocada essa parte do botão, tá? Pra colocar a outra parte, a gente vai fechar nossa peça, fecha a aba, deixando bem retinho, que depois que colocar o botão, se ficar torto, né? Aqui você pode ou pressionar o botão, que ele vai marcar, olha lá, ó, ele marca, né? Ou você pode dar uma olhadinha, ver onde ele tá encostando e marcar com a caneta. Mas você só pressionando aqui, já dá pra ver ali, ó, a bolinha que ele fez ali com a parte de dentro. Então, aqui a gente vai também furar e vou colocar por dentro do bolsinho, tá, gente? Aí, eu vou vir com a outra parte, ó. Coloca aqui. Aí, ele vai sair do lado de fora. Aí, do lado de fora, eu coloco esta parte, tá? Aí, aqui, ó, tá? Eu consigo sentir o botãozinho, tá? A gente fica segurando aqui e coloca aqui no alicate e aperta. Bem simples, tá? Esse alicate, gente, pra quem quiser, eu tenho ele no meu site. O kitzinho do alicate rosa, assim, igualzinho esse daqui, com vários botões. Tá no valor bem em conta pra você poder colocar o botãozinho nas suas peças. E aí, então, ó, ficou pronta. Dá pra colocar até 2 absorventes de cada lado. Você pode também usar ou vender como carteirinha, porta-cartão, né? Uma peça super fácil e que fica muito linda. Olha só que bonitinha que ficou. Super legal, né, gente? Coloca aí nos comentários, dizendo pra mim se vocês gostaram. O valor de venda que eu deixo dessa peça pra vocês de R$ 25 a R$ 30, certo? Um beijo pra vocês e até a próxima aula.